Olá! Aqui é o Thiago Queiroz que vos fala e eu gostaria muito de usar esse momento especial do nosso feed do Tricô de Paz para fazer o Tricô Apresenta! Nós estamos apresentando um novo podcast na nossa família, pois essa família, Paizinho Vírgula, que é a família que verdadeiramente mais cresce nesse país, tá legal? Então, trago para vocês, com muito prazer, com muito orgulho, o podcast Café com as Pediatras, que é feito pelas pediatras Laura e Amarilis. E assim, cara, é um podcast daqueles de você guardar no coração, de tão especial que é. Eu tenho certeza que você vai amar e a gente vai deixar aqui o primeiro episódio para você ouvir, logo em sequência. E lembrando que você vai poder ouvir todos os episódios novos desse podcast incrível e maravilhoso no próprio feed delas. É só procurar com Café com as Pediatras no Spotify, no Deezer ou em qualquer outro app onde você já escuta os seus podcasts normais aí da vida, não é verdade? Então, bom programa para você. Café com as Pediatras. Olá, você está ouvindo o Café com as Pediatras. Eu sou a Laura, mãe e pediatra. Estou com a minha amiga Amarilis, que é pediatra e mãe. Oi, é isso mesmo. Esse é o nosso episódio piloto. Esse podcast tem o objetivo de responder perguntas enviadas por e-mail para nós e vamos aqui tentar esmiuçar os problemas que vocês trouxerem para nós. Os problemas e os desafios, né, Laurinha? Que às vezes nem é problema, mas é aquelas curiosidades que a maternidade traz, que a paternidade traz, aqueles dramas de pensar a vida com criança. Então, a Daniela Mello nos mandou um e-mail, vou ler aqui. Boa noite, dia, tarde. Primeiramente, parabéns pelo novo projeto. Atualmente, quando chego em algum lugar, me apresento da seguinte maneira. Meu nome é Daniela e meu filho não dorme. Ele tem 7 meses. Toda a família materna do meu marido tem distúrbios do sono. Achamos que é genético, mas todo pediatra fala que é comportamental. Uma das pediatras indicou um calmante fitoterápico chamado Calman. O remédio até ajuda, o bebê, ao invés de acordar 10 vezes por noite, anda acordando umas 6 vezes, mas tenho medo de estar dopando meu filho. Assim, insônia infantil, com qual idade é possível detectar uma insônia fisiológica? Há tratamento? É isso, beijos, Daniela Mello de São Paulo. Então é isso, Amarilis, a gente começa com um tema bem espinhoso na pediatria, né? Que é o sono da criança, né? Bem espinhoso, né? Porque todo mundo já passou por esse aperto. Todo mundo já passou. Então, a gente vai tentar responder aqui dentro do problema aqui, dentro das questões que a Daniela nos trouxe, né? É um tema extremamente amplo, nós vamos fazer um corte bem nessa idade do bebê da Daniela, né? De 7 meses. E tentar responder a ela essa questão sobre o diagnóstico de insônia. Nós duas somos pediatras gerais, né? Então esse diagnóstico pra gente, nós vamos fazer aquele primeiro filtro, né? Que os pediatras fazem. Então quando alguém traz um tema desse sobre não dorme, falar que não dorme, né, Amarilis, é um comentário muito aberto, né? Quando a gente vai esmiuçar... Eu tive até um caso engraçado, Laurinha, que eu tive uma vez no consultório, chegaram 2 pacientes em sequência, todos 2 aquela consulta pós-natal de 5 dias. E entrou um casal e o pai já descabelado já entrou perguntando assim, quando que eu vou dormir de novo? Porque eu não dou conta de viver assim. E eu perguntei, como é que tá? E tava acordando de 4 em 4 horas, aquele pânico dele, né? Porque como é que ele ia dormir de novo? E desse jeito não dava para viver, e ele tava super estressado e tal. E toda a conversa girou em torno de sono, e como o recém-nascido tem que mamar mesmo, com intervalo, e que 4 em 4 horas estava até muito bom, né? Assim, era até uma média boa. E saiu esse casal, entrou outro casal, também no 5º dia de vida, consulta pós-natal. E aí eu tava já armada, né, depois do primeiro, e perguntei, e aí, como é que tá o sono? Ela dorme a noite toda. E isso era um bebê prematuro, e aí me deu um momento de angústia. Eu falei, não, mas peraí, neném tem que mamar. E os pais falaram, não, ela mama de 2 em 2 horas, mas ela dorme logo em seguida. Então o sono, além de tudo, ainda tem essa vibe, assim, do subjetivo, né, assim... O que que a gente considera acordar? O que que a gente considera dormir a noite toda? Como que a gente sente esse momento do atender à noite, né? Então, dependendo de como é o nosso sentimento em relação a isso, a angústia é maior ou menor, né? Exatamente, para essa nossa conversa hoje, eu fui tentar rever um pouquinho dos documentos que a gente tem, né, acessíveis para nós, assim, como profissionais. E realmente, essa fala que parece que a Daniela já é acompanhada por alguém, né?
é bem o que eu encontrei dos dados mais recentes. A grande maioria dos distúrbios de sono na infância, eles nem são distúrbios muitas vezes, né, Amarilis? E os que são distúrbios geralmente são comportamentais mesmo, né? Então acho que uma coisa que com 7 meses, né, a gente ainda tem muito desse padrão inicial, né, dos ciclos de sono curto que a criança tem, né, que é o normal. Ela vai ter despertares frequentes mesmo, né? Tem até algumas explicações de antropologia, né, que o bebê ele tem um sono mais leve por razões de se proteger, né, para ele não ser largado pela sua família, né, nos seus períodos mais antigos, e por uma questão alimentar também, né, que a produção do leite na fase à noite, ela é muito importante que a sucção do bebê continue, né? Então, isso é o fisiológico do bebê, né, Amarilis? É de fato ter um sono leve, com microdespertares, né? Chegando de que talvez isso seja o fisiológico até de adultos, né? Tem uns estudos aparecendo, né? Que as pessoas criativas às vezes acordam no meio da noite, fazem ciclos curtos de sono, acordam, tem um período produtivo noturno, um pessoal de fazenda assim mais alternativa, que tem um trabalho no meio da noite, depois volta e dorme mais um sono de 4, 5 horas. Então, umas coisas assim que estão questionando se essa nossa ideia de um bloco de sono de 6 a 10 horas, se ele é realmente o que é adequado. Exato. E aí a gente tem que lembrar que nessa fase inicial, né, o bebê ainda o sono dele, o volume do sono, ele é computado em 24 horas, né? Então, o que às vezes acontece muito, né, é que, por isso que é importante essa descrição, quando você me fala não dorme muito, a gente precisa de fazer um diário mesmo, né? Um diário dos horários da soneca, a duração, né? E além do diário ser importante para a gente conseguir visualizar, é que a nossa memória de eventos passados, ela é muito influenciada por aquilo que a gente está sentindo no momento e pela última noite que a gente teve, as últimas noites, última semana. E se você faz um recordatório, você vai conseguir ter uma visão um pouco melhor do que está acontecendo e achar os padrões que se repetem, né? Pode ser que, por exemplo, o bebê tem não estou dizendo que é o caso da Daniela, né? Que ela parece que realmente está com um caso de muitas acordadas noturnas, mas tem casos que às vezes tem uma soneca super tranquila no início da tarde ou no fim da tarde, e aí a noite da criança se comporta como seria o dia, né? Eles estão meio que invertidos num fuso horário diferente. Então, esse recordatório você está certíssimo, esse diário ele é essencial. Exatamente. Então, assim, a gente tem esse componente do volume do sono ser computado em 24 horas, então é uma informação importante para a gente ter, para a gente saber pela saúde do bebê dela, né? Porque tem uma queixa dela que talvez, pelo jeito, está incomodando mais a preocupação de um diagnóstico, né? É uma preocupação aí dela tá se espelhando num histórico familiar do marido, né? E preocupada que eu acho que a gente fica com essa culpa, né? O que a gente passa para os nossos filhos de doença, de comportamento e das coisas, né? E é importante a gente saber como que tá esse global, né? Esse bebê tá crescendo bem, é um acordar com um chorinho que volta a dormir logo depois. Então, esse diário não é só os horários que o bebê tá acordado ou dormindo, né? É importante quem for se propor a fazer isso, eu acho que é válido para todo mundo que tem uma queixa de sono chegar para o pediatra ou para o especialista de sono com essas informações, mas vale tudo, né? Como que o bebê pegou no sono, onde que o bebê dormiu no colo de alguém assistindo televisão, dormiu no berço, dormiu dentro do carro, quanto tempo que o bebê dormiu, se foi depois de um banho, se acordou perto do horário de uma alimentação, se não foi uma acordada com fome. Todas essas informações, elas se somam, né? E elas ajudam a criar soluções, né? De como que a gente vai lidar com isso. Sobre essa preocupação da genética que a Daniela traz, que eu acho que tanto que a pergunta dela é específica em relação à insônia, né? Então, realmente, na infância, a gente não tem uma condição, a não ser que tenha alguma doença neurológica associada, né? Não tem uma condição inerente da criança que vai ser definida por um componente genético dela, né? Então,
eu arrisco pensar que talvez ela possa estar reproduzindo um hábito familiar, né? Então, se é uma coisa comum na família do marido dela, o marido dela tem esse hábito, talvez seja um pouco do funcionamento da casa que está dentro dessa questão comportamental, né? Então, a gente vê muitas vezes os pais insônios. Você é um pouco assim, né, Maris? Trabalha bem à noite, né? Trabalho bem à noite, sou insônia, preciso... E eu acho que tem tanto essa parte comportamental, como eu acho que tem também uma tendência a precisar, ter uma demanda menor de sono, né? Então eu vejo meu filho hoje está com 11 anos, ele quase ganha de mim de falta de necessidade de sono, ele fica super bem no outro dia, né? Também tem uma certa dificuldade de pegar no sono. Não tem aquelas pessoas que sentam em qualquer lugar e cochila, né? Sim. Tem gente que tem essa facilidade, o sono chega, assim, né? Tá lá sentado, batendo papo, e o olho começa a pescar e dorme. Isso não faz parte da minha vida. Eu cochilava em um ponto de ônibus dentro do campus da UFMG, pra você ter ideia. Pra eu cochilar de dia, precisa de ter todo um circo armado pra acontecer, e mesmo assim é difícil. Aí na hora que o sono começa a chegar, eu já pulo da cama e já tô... Então, realmente, eu acho que tem uma coisa, assim, do comportamento, e a gente ensina, e de uma demanda mesmo de tempo de sono, às vezes, né? Não é uma questão de acordar noturno, que é diferente desse caso da Daniela, que é um acordar frequente, né? E não um tempo curto de sono. E essa coisa de comportamento é tão interessante, Laurinha, que eu tive uma paciente que a angústia dela, ela me perguntava se ela precisava alimentar o bebê de noite. E de início, quando o bebê era bebê mesmo, né, assim, eu falei, se o neném acordou, né, você tá com um bebê de 2 meses, de 3 meses, acordou a cada 4, 5, 6 horas, vai precisar mamar mesmo, às vezes, né. E aí, depois que ela ficou um pouquinho mais velha, eu acho que o neném já tava com uns 3 meses, ela falou, sabe o que é? É porque eu acordo de noite e eu tenho que comer uma fruta. Porque o meu pai sempre comia uma fruta. Então, esse pai, ele era tão pai, assim, carinhoso, sabe? Que queria tanto atender as demandas dos filhos, que meia-noite, 1h da manhã, era a rotina dele. Ele acordava de noite, saía da cama de pijama, ia na cozinha, descascava laranja, picava mamão, e ele comia a frutinha dele, e ele acordava os filhos de madrugada. Acordava. Então você pensa, tá todo mundo tentando fazer os nenéns dormir, né? E esse acordava os filhos, quer dizer, ela tá com seus 40 e tantos anos já, então esse senhor deve estar com, não sei, 60, 70, e acordava os filhos de madrugada para dar a frutinha da madrugada. E ela olhou para mim assim, eu não preciso fazer isso não, né? Eu falei, não faz não. Por favor, nem dorme, deixa ela dormir. Então ela quebrou o ciclo familiar da fruta noturna. Entendi. Ela inaugurou uma nova tradição na família, que é de dormir a noite toda. Olha que inédito. E você vê que a gente passa as coisas não só na genética, né? As coisas são transmitidas em 1000 outras coisas, o comportamento... De comportamento e até de cultura, né? A gente às vezes tem que pensar que em lugares diferentes, contextos diferentes, o que a gente... Você pensa em espaços urbanos, onde os pais chegam cada vez mais tarde em casa, né? Teve uma geração que achava que o horário de menino dormir é 6 horas da tarde, mas tem toda uma geração de filhos que se for dormir 6, 7 horas, né, fim de tarde, não vai nem encontrar os pais, porque os pais estão chegando em casa 8 horas da noite. Então, tem uma parte que é comportamental da família e tem outros que são influência do meio que a gente vive, do momento que a gente vive, né, do lugar, do nosso contexto. É mesmo. Isso que você falou sobre essas influências do meio me fez pensar muito também, por exemplo, dessa nossa preocupação de que o bebê durma sozinho, né? Atualmente, como eu me descrevi lá, né, como mãe, isso é uma parte que me angustia, né, assim, sobre a questão do bebê dormir sozinho, porque como eu tenho como opção cama compartilhada e várias outras coisas, eu questiono muito a defesa de que isso seja um marco do desenvolvimento, sabe? Então, assim, é todo um absurdo, e eu falo, nessa mesma coisa que você falou do mundo moderno, eu acho que essa luta contra o bebê que dorme com os pais também vem desse mundo moderno, que você tem que ser mãe e tem que ser uma produtora da sociedade, né? Então você tem que ter um sono razoável à noite, né? Porque a gente sabe que, de fato, o bebê que dorme com a mãe, ele acorda mais, né? Ele vai ter micro despertares, ele não vai acordar completamente, chorar, tanto que para uma mãe que topa,
até funciona muito bem. Ela vai sentir que ela dormiu a noite toda, né? Na hora que você fala que esse bebê acorda mais, engraçado que na minha prática o relato era o oposto, né? As mães que não tinham cama compartilhada e que não tinham essa e que passavam a ter, às vezes nem por convicção, né? Eu sei que a sua escolha passa muito por uma convicção, por ideologia e tal. E em muitos casos era um momento de desespero. Elas tinham tentado a cama separada e no insucesso elas trouxeram o bebê para junto. E aí, apesar do despertar, era um despertar tão mais facilmente solucionado que no contexto geral elas sentiam que era menos impacto na rotina. Sim. Na verdade, essa informação que eu trouxe é o que os estudos levantam mesmo, né? Mas aí tá aí umas coisas super complexas que são como que esses estudos são feitos, né? Que são com relatos, com essa impressão. Eu lembro quando o Luiz, meu caçulo, estava pequenininho, eu ia no Francisco, nosso amigo, né? E ele perguntou, e aí, quantas vezes ele mama à noite? Eu falei, não tenho ideia. Não tem ideia? Ele, não. Eu falei, não tenho. Eu não tenho ideia. Não sei, tenho a mínima ideia e tô muito bem com isso, né? Mas talvez outra mãe que pequenos despertares, que elas, né? Porque o bebê vai ter um despertar superficial que volta a dormir estando perto da mãe. Mas como que essa mãe reage, né? Se ela acorda desesperada e vai ver o que o bebê tá fazendo, né? Então talvez para essa mãe não funcione, né? Tão bem assim, né? Mas eu também tenho. Mas assim... eu acho que é uma questão do que a gente chama de conceito operacional, né? Que eu acho que a gente até está desviando um pouco do assunto, mas isso tem a ver com como que um estudo é feito, que tem a ver com definição operacional. O que é despertar, o que é dormir, o que é acordar, né? E dependendo de como isso é definido, e num espaço de consultório de prática clínica, cada pessoa define de um jeito, então essa informação ela tem que ser avaliada no contexto subjetivo de cada família, né? Assim... essa questão do que é cultural, desse momento nosso e tal, se a gente for pensar, a gente teve um trend bem dessa coisa da independência, da autonomia do bebê, né? E você comentou que isso te gera uma certa angústia de ser um marco de desenvolvimento. Mas isso não é um marco de desenvolvimento, na verdade, né? Do ponto de vista, nós falando agora como pediatras e não como mães. Como mães, isso se torna algo é tido como marco, algo a se gabar, né? O meu bebê dorme a noite toda, né? Isso, já foi, eu acho que até mais do que é hoje em dia, né? Eu acho que agora a gente está vendo uma onda mesmo de apego como algo sendo... e de proximidade, de atender a demanda e de agora o Centro de Desenvolvimento de Harvard, por exemplo, acabou de sair com um estudo sobre o Serve and Return, que eles falam que é de você ter uma proposta e você ter uma resposta, né? Então o bebê que tem uma resposta rápida dos pais, isso passa pelo sono também. Então isso tudo tem as influências do momento, do timing, da cultura, de todos esses contextos. E essas influências têm muito a ver com a nossa expectativa, né? O que a gente espera do bebê e o que a gente espera do nosso comportamento. Agora, apesar de não ser um marco oficial de desenvolvimento, mesmo assim a gente às vezes coloca algumas coisas que não... que são, na verdade, expectativas culturais e sociais, né? E não expectativas biológicas. E é difícil tirar esse conceito de importância, mas de fato, dormir sozinho nunca foi um marco de desenvolvimento formal, né? Existem espaços onde isso nem faz parte da realidade de um povo, né? Se for pensar 200 anos atrás, as pessoas viviam num quartinho pequitinho e tá aquele mundo de gente dormindo no mesmo espaço, um embolado em cima do outro, né? Dormir sozinho era algo completamente irreal. Ou em famílias grandes, onde às vezes não estava dormindo com mãe, né? Ou mãe e pai e tal, mas estava com o irmão mais velho, né? Ou então tio caçula, aquela confusão de gente se esbarrando. Então tem algumas mudanças que não... E eu lembro também muito em alguns casos no consultório onde
às vezes eu perguntava, né, se o bebê dormia no berço, se estava sozinho, e a mãe falando que sim, e eu via a babá atrás da mãe, a babá saculejando a cabeça, tipo assim, Aí a gente vai descobrir, a babá dorme com o neném, que a babá não dava conta de acordar a noite toda, então o neném tá lá dormindo aconchegadinho com a babá. Então assim, o neném não tá dormindo sozinho, não tá, a mãe tá dormindo, só, né, sem o bebê, que é diferente, não são, enfim. Então, assim, né, sobre essa questão da insônia, então, de fato, tentando, né, voltar, talvez, se a gente faz um resumo para a pergunta da Daniela, então, o diagnóstico mais provável mesmo, sem saber o caso todo, né, Amarilis, é, de fato, o que é mais comum, pensando numa criança com distúrbio do sono. Primeiro se há distúrbio, pode ser que nem haja, que seja uma condição dentro do comportamento esperado por várias coisas que estejam junto. E a gente está pressupondo, né, Laura, que é uma pessoa como está acompanhada com pediatra e tal, que não está afetando crescimento, desenvolvimento cognitivo, que não tem nenhuma outra alteração aí que tá chamando atenção, né? Então isso também deixa a gente tranquila nesse sentido. Porque é isso que define muito bem, de fato, reforçar que é algo fisiológico ou comportamental, né? Os dois precisam de uma criança que vá bem, né? Que ela está se desenvolvendo bem, crescendo bem, né? Então uma criança que de dia brinca, que ela não está ficando irritadiça, que não é uma criança que tenha comportamentos, né, diferentes do esperado para ela, o mais provável é que seja isso, né? As outras insônias que existem são muito mais associadas a outras doenças do que uma insônia, até mesmo do adulto. A insônia que existe, principalmente, ela é comportamental, né? Então vem aí as questões da gente saber um pouco, e considerando a preocupação do hábito familiar, de fato, talvez conversar bastante sobre os hábitos e higiene do sono seja algo importante para talvez ajudar, se essa família precisa, que o bebê, né, durma melhor. Talvez a nossa recomendação final, assim, talvez a mais importante seria que isso, para Daniela especificamente, para qualquer um que tiver com uma angústia em relação ao sono, é de por pelo menos 2 ou 3 semanas, de fato, fazer um diário. E não é só marcar horário de sono, não. Fazer um diário, conta uma história, tem assim, local. E o que às vezes a gente descobre, né, Laura, é que às vezes o sono noturno dessa criança não está ideal, mas é uma criança que durante o dia dorme muito bem e faz ciclos de sono melhores. E às vezes a gente descobre que é o lugar que ela dorme de dia, é um lugar de mais conforto para esse bebê, ou às vezes o tipo do barulho, ou, né, tem bebês que às vezes o berço é todo bonitinho, mas tem algum lugar que dorme de dia que dá mais conforto, né? Eu tinha um paciente que gostava de dormir no colchão do chão, e na hora que tirou o berço e pôs o colchão no chão no quarto, o sono noturno também ficou melhor, que era um lugar onde o bebê tinha mais conforto. Então assim, também vale lembrar que a gente tem que avaliar mais coisas e não só o horário, né, e ter essas informações todas. E aí agora eu lembrei o gancho que eu queria ter colocado sobre essa coisa que você comentou de, né, que eu tinha comentado, eu já também tinha falado dessa questão do volume do sono, porque é bom da gente lembrar uma coisa da fisiologia do sono que é importante, que é uma grande preocupação com o crescimento da criança, né? Então, de fato, o sono tem muitas importâncias fisiológicas, e uma delas é, de fato, a liberação do hormônio de crescimento. Mas uma das coisas que eu não sei se todo mundo sabe que está nos escutando é que ele está relacionado com a fase de sono profundo e não com a relação com o ciclo circadiano, né? Então, por isso que o bebê, ele às vezes tem volume bem bom no contexto todo. O ciclo circadiano, ele vai funcionar, ele vai ajudar a liberação de outros hormônios que estão responsáveis com a fase do início do sono, né? Então a gente diferenciar, são duas coisas, por isso que um bebê pode ir bem, dormindo com o volume geral do dia bom, né? Então ele faz no volume 12, 14 horas, que também é uma outra coisa variável, né? O volume para cada um é super variável, tem mais de 2 horas de diferença em cada indivíduo, né? Então, se uma criança está crescendo bem, ela tem um volume de sono razoável, não é uma bebê que dorme 5 horas só, né? Então, tá tudo bem. Agora, se essa família precisa de ajustes, né, para funcionar bem, para que o ideal se aproxime do real, né? O que essa mãe precisa, o que esse pai precisa, aí precisam de mais informações para que a gente contribua, né?
e para que a gente chegue nesse talvez contexto. As perguntas sejam o que seria a expectativa dessa família, né? O que seria uma ideia de ideal, que é bom a gente saber o que é nosso... Não que seja sempre alcançável, mas é bom a gente saber o que a gente gostaria de ter, né? E entender melhor como é que é essa rotina diária, o que se faz para pegar no sono de dia, de noite, e nesse contexto, né? E como você falou, pensando nas 24 horas, não é só no noturno, né? Pensando no dia e na noite, em todos esses momentos desse ciclo completo. E como última pergunta a respeito dela sobre o tratamento, né, sobre o uso de algumas medicações, então considerando que a gente está falando de comportamento, eu particularmente não acredito em usar medicamentos a longo prazo, né? Num bebê tão pequeno, algumas coisas como um chá, como uma coisa que você vai fazer, como que tá isso dentro quais alimentos que esse bebê já consome, várias coisas, né? Então eu acredito que de fato ficaria reservado para um diagnóstico muito específico com um profissional especializado, né? Eu não sentiria... muitas dessas coisas que são de fácil acesso, né, e vendidas pensando em se melhorar o sono, tem muita questão de efeito placebo, pouco confirmado, né, dados empíricos, nada muito consolidado, né, e aí as coisas que a gente sabe do ponto de vista científico, assim, não, isso aqui funciona mesmo, por outro lado, são medicamentos de uso restrito, né, com prescrições mais reservadas e grupos mais restritos. Então, esses realmente precisam de um diagnóstico mais específico, não é algo que está dentro do alcance de uma conversa de podcast a gente avaliar. E é importante a gente ressaltar algo que você já falou, né, Laura, que a grande maioria dos casos é comportamental e o tratamento geralmente ele passa por aí mesmo, né, passa por questão de mudança de comportamento, de rotina, de ajuste de expectativa e tal, e o uso de medicamento é muito restrito em criança, né. O diagnóstico diferencial, talvez, de outras causas que podem estar interferindo no sono, talvez seja mais importante do que o uso de medicamento, né? Então, a pesquisa, assim, será que tem outras coisas que estão incomodando essa criança? Será que tem outros fatores que estão influenciando em bebês pequenos? Você tem alergia? Você tem refluxo? Não estou dizendo que isso é causa... Isso não é nem comum. O comum é comportamental mesmo. Mas será que tem outras coisas interferindo nessa rotina? Isso. Medicamento geralmente passa por tratar a doença e não por induzir sono. Exatamente, E tentando finalizar todo esse tema, assim, a gente lembrar que realmente é um tema muito, muito extenso. Muito amplo, e que provavelmente a gente vai revisitar esse tema, né? Não vai ser uma vez que a gente vai conversar sobre ele, né? A gente vai voltar nele, com certeza. E quem quiser mandar uma pergunta, e o mais ideal é que seja específico mesmo, porque a nossa ideia é que seja um episódio curto, então se alguém tem alguma dúvida sobre o sono na adolescência, que é uma outra coisa completamente diferente, que as respostas são todas diferentes. Né? Sintam-se à vontade, mandem, descrevam o caso com bastante informação. Quanto mais informação, às vezes a gente não vai ler o e-mail todo, mas como aqui a gente não tem a possibilidade do consultório, né, Marilis, que é devolver a pergunta para poder destrinchar mais aspectos, como a gente está aqui tentando. Mas eu acho que a gente está tentando devolver para a Daniela, né, Laura? A gente está falando assim, Daniela, especifica, dá mais informação, detalha isso, porque né, a verdade é que talvez se uma mensagem a gente está mandando, talvez a mensagem mais importante agora seja de que para fazer diagnóstico de coisas como sono ou para trabalhar esse tipo de assunto, quanto mais específica for a história, melhor, né? Então, se você consegue destrinchar e trazer dados, e não dados de memória, né? Mas fazer mesmo recortar e ter mais dados, a gente tem mais por onde trabalhar. Então, se alguém quiser mandar a pergunta e ela estiver toda detalhadinha, não tem problema, a gente lê os detalhezinhos primeiro. Isso, exatamente, Então é isso, né? Eu acho que a gente pode terminar aqui. Agradecer muito a Daniela por ter mandado essa pergunta, por nos ajudar a começar esse projeto que a gente está fazendo com tanto carinho. Como mães, a gente empatiza com a Daniela, e nós duas, como mães, passamos pelo drama das crianças que têm lá suas dificuldades com o sono, né?
e que nem sempre fazem amizade com essa brincadeira de que tem que perder tempo para dormir, como diz meu filho, mas eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho que dormir. Então a gente entende que tem então estamos respondendo como profissionais, mas o coração de mãe das duas está batendo aqui mais forte, entendendo a angústia da Daniela. Sempre, né? Na descrição aqui do podcast vai ter os nossos contatos para poder enviar e-mail pra gente continuar produzindo os conteúdos. E deixa eu ver, né? Como eu piloto, as coisas ainda estão meio assim esquisitas, mas agradecer o Thiago Queiroz que nos convidou para poder fazer esse projeto, né? Que vai nos acolher na família Paizinho Corporation aí. Vamos contribuir com mais conteúdos legais sobre paternidade e maternidade, e aí com agora uma pegada um pouquinho das profissionais aqui. Então às vezes a gente vai falar um pouquinho mais de doença, não só de coisas boas, de dicas, né? A gente às vezes vai poder contribuir bastante com o nosso conhecimento. Então é isso, né? Vamos ver se dá pra sair alguma coisa desse caldo. Então tchau, pessoal. Até a próxima. Venham tomar um café com a gente. Esclarecimento de dúvidas? Não? Substitui consulta com o pediatra. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.